É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, integrando o GIG, a Jornada Internacional Gêmeos, e também a oportunidade de trazer os trabalhos do Lab Imagem, o Laboratório de Estudos da Imagem, no qual eu sou líder. O Lab Imagem compõe os grupos de pesquisa da Unesp, mais especificamente da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, a FAAC, campus Bauru, e integramos, né, este conjunto de grupos de pesquisa desde 2017, quando criamos o Lab Imagem, a partir de um grupo de estudos que nós já tínhamos, o Corporale, que era um coletivo de pesquisa em estética digital, e a partir de 2017, então, o Lab Imagem passou a integrar os grupos de pesquisa do CNPq e realizou simpósios, né, tanto no ano de 2018 quanto no ano de 2019. E também tivemos aí uma publicação no ano de 2019, resultado do biênio, né, das nossas atividades no biênio. O Lab Imagem, ele nasceu com a proposta de estudar, fazer investigações a partir de uma abordagem transdisciplinar e interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas de conhecimento, que pudesse partir de uma história da arte para uma história da imagem. Então, a perspectiva sempre foi associar arte e tecnologia. O meu campo de pesquisa é a arte do vídeo, né? Eu tenho desenvolvido pesquisas que envolvem a arte do vídeo, a linguagem do vídeo, e também nasce, o Lab Imagem surge, nasce quando eu passo a integrar o corpo de docentes permanentes do programa de mídia e tecnologia da FAAC. Neste programa de pós-graduação em mídia e tecnologia, que hoje eu trago aqui três destas orientandas do mestrado. Uma delas, a Laís, já é mestre, e atualmente Sofia e Fernanda realizam suas pesquisas de mestrado junto ao PPG-MIT, da FAAC. Nós começamos a desenvolver, então, a partir de encontros quinzenais, as pesquisas que envolvem iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso na graduação, mas, sobretudo, os trabalhos de mestrado e doutorado do PPG-MIT da FAAC. Nós também organizamos eventos como o Midiate, que propõe exatamente uma aproximação, uma pesquisa, né, uma discussão sobre as tecnologias e linguagens dentro deste contexto da mídia e tecnologia. E também, em 2020, realizamos um ciclo de conferências sobre tecnoimagem e artes audiovisuais na contemporaneidade, associada à graduação, diretamente buscando uma aproximação com a graduação, em disciplinas nas quais eu leciono, como reflexões poéticas transdisciplinares. Em 2021, o Lab Imagem desenvolveu no primeiro semestre um ciclo de encontros com pesquisadores em arte e tecnologia, no qual nós trouxemos, né, conhecemos e conversamos com pesquisadores como o professor Marcos Bastos, da PUC de São Paulo, o professor também pesquisador Miguel Alonso, atualmente integrante do grupo de pesquisa da USP, né? E a Beatriz Amaral, uma jovem pesquisadora, mas já também uma pesquisa muito próxima da nossa, da PUC de Campinas. Então, essa integração entre os pesquisadores dos grupos de pesquisa é muito cara, muito querida por nós, e para nós, portanto, é um prazer. Já registrei, né, a grande alegria que é para nós podermos integrar este evento, o GIG. O Lab Imagem, então, ele reúne os pesquisadores
pesquisadores de diferentes áreas, mas a proposta é a teoria e história da arte como teoria e história da imagem, e nós estamos, então, traçando, né, construindo um campo de pesquisa que envolve a arte do vídeo, as artes audiovisuais, novas tecnologias, novas audiovisualidades, tecnoimagens, ancoradas por reflexões da filosofia, da sociologia, na antropologia, na biomedicina, em diferentes linguagens que vão envolver o corpo, a performance, da fotografia, a arte do vídeo, passando pela live imagem, a performance audiovisual e o transcendente. Muito obrigada. Passo a palavra agora às pesquisadoras do Lab Imagem, que farão a apresentação de suas pesquisas. Depois, claro, estaremos abertas a uma conversa, um bate-papo. Muito obrigada. Esse artigo ele é resultado de um dos desdobramentos da minha pesquisa de mestrado, né, que a professora Regilene é a minha orientadora, no caso. Esse estudo ele chama Renderização em Tempo Real e Interatividade no Sistema Videográfico, e a gente começa pensando assim, a partir do vídeo, né, a partir da elasticidade desse vídeo, e como ele tem essa capacidade de se expandir, né, de diversas formas, dele tá tanto na TV, ele tá no cinema, ele tá nas artes mais ligadas ao computador e tal. Então, pensando nessa arte em vídeo, a gente pensa nas possibilidades. A gente parte do momento que essa elasticidade do vídeo ela pode gerar uma interatividade, né, uma nova forma de experienciar essa arte que acontece a partir desse espectador ativo. Esse espectador ativo que a gente vai chamar de interator, né, pela palavra da Cláudia Janetti, que vem da própria palavra interatividade. Então, pensando na interatividade no vídeo, eu parto para os métodos, né? Como que a gente consegue ter essa interatividade? Então, eu chego na renderização. A renderização, ela é basicamente a forma que os números, né, que a gente cria no computador, elas se transformam na imagem em si, nessa imagem, no que a gente vê. E os dois tipos principais de renderização que a gente trata é a renderização offline e a renderização em tempo real. Eu trouxe essas duas imagens que eu renderizei, uma com a técnica offline e a outra com a técnica em tempo real, em real time, para mostrar as diferenças, assim, né? Que a offline, ela demora mais. Essa imagem demorou, assim, não me atentando, assim, ao tempo exato, mas para ter uma noção, né? Essa imagem demorou 11 minutos para ser renderizada e ela traz mais detalhes do que foi renderizada em tempo real, né? Ela traz mais detalhes de transparência, ela traz mais detalhes de reflexo, mas ela não traz para a gente o que a renderização em tempo real pode trazer, que é esse fluxo de imagens, né, trazendo mais para a indústria, assim, a jogabilidade que acontece dentro dos videogames. E então a gente vai trazer, né, a renderização em tempo real como um objeto, como a técnica a ser utilizada dentro desses sistemas videográficos, né? Então, nesse sistema em que acontece essa interatividade, o interator ele é um decisor, ele atua como decisor dentro da obra, né? Tanto com a interpretação, e essa interpretação ela se expande não só para as obras interativas em vídeo, mas para qualquer tipo de obra, né? Acaba acontecendo uma interpretação desse interator, desse espectador, que pode ser a mesma que o artista teve a intenção ou não, né? Quando ele liga os fatores, as coisas que aconteceram na vida dele anteriormente. Então, essa interpretação ela acaba sendo diferente, dependendo de quem está interagindo com as obras. E a narrativa acaba sendo única, né, de cada interator, porque cada interator vai trazer a sua interpretação, o seu modo de explorar aquela cena, o seu modo de entender as suas ações dentro da arte, mesmo que essa interatividade a gente tenha a consciência de que ela só acontece porque ela foi cedida pelo artista, né? O artista cria, o artista ou o grupo de artistas, né? Como a gente está tratando de obras mais complexas, né? Vamos tratar de grupos de artistas que criam essas limitações dentro da obra, mas que ao mesmo tempo geram essa liberdade para o interator fazer aquela história como ele deseja, né?
E então eu trouxe nesse slide essa frase, assim, que a complexidade do sistema videográfico acaba gerando essas narrativas não lineares, né? Porque o sistema videográfico, ele acaba sendo bastante complexo, no sentido de que envolve não só uma pessoa, né, como eu tinha dito, ele envolve mais pessoas que precisam programar aquilo, como na obra que eu vou trazer um exemplo de uma obra daqui a pouquinho, né, que precisa de pessoas para modelar, precisa de pessoas para fazerem a programação do interator dentro da obra. Então, acaba sendo um sistema bastante complexo, mas que essas narrativas não lineares são geradas. Então, eu trago a obra Realidades Objetivas, né, que foi mostrada no FAIO de 2018, e ela é uma obra que tem esse esse subtítulo, né, How does it feel to be an object in a smart home? Assim, como que seria ser um objeto nessa smart home, né. E, então existem 3 pessoas ali agindo, né, o aspirador, o ventilador e a tomada, e essas 3 pessoas, esses 3 interatores, eles têm suas ações, que ao mesmo tempo estão conectadas, mas ao mesmo tempo não. E ainda tem um quarto elemento, né, que é a voz da smart home, que vai dar, orientações ali para os interatores, mas eles podem seguir ou não seguir essas orientações, então, assim, acabam tendo muitas possibilidades, né, dentro dessa obra. E então, eu trouxe algumas imagens, né, das visões que cada interator tem. A primeira imagem é a visão que o robô aspirador tem, e a segunda do ventilador e a terceira da tomada, né. A tomada ela tem um controle ali dos fios de energia, né. E então cada interator meio que tem um objetivo dentro dessa obra, mas que não necessariamente ele tem que ser levado, né, para frente, assim, por exemplo, o aspirador pode resolver limpar todas as coisas ali, né, que tem uma sujeirinha no chão, ele pode resolver aspirar, e o ventilador pode tomar a decisão de falar: "Não, beleza, eu vou ajudar ali meu amigo aspirador e não vou fazer bagunça", ou muito pelo contrário, ele vai querer bagunçar tudo e acabar gerando uma guerra entre os 2 aparelhos ali. Mas enfim, são diferentes perspectivas e a narrativa acaba sendo criada de acordo com esse papel, né, que o interator assume. O que ele vai fazer, né, tudo depende da própria vontade dele. Então não existe um começo e um meio e um fim muito bem determinados, assim. E então essa obra ela traz esses conceitos, assim, tanto da renderização em tempo real, que é como ela acontece, das nossas narrativas não lineares, que ela tem essas diferentes possibilidades e diferentes caminhos para acontecerem as coisas. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por ouvirem aí. E eu peço desculpa pelo barulho no começo da apresentação. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje, né, reunida com todos vocês. Também vou pedir desculpa pelo barulho, caso ocorra, coisas do online, né? E vamos lá. A minha pesquisa, né, esse artigo que eu vou apresentar hoje, né, é o fruto da minha pesquisa já concluída do mestrado em mídia e tecnologia, orientado pela professora Regilene, né? E a gente vai falar um pouquinho então sobre corpo, sobre vídeo performance na América Latina, e eu vou trazer uma obra em específico, né, da Glória Camiroaga, para falar um pouquinho sobre ela. Eu começo a minha apresentação com essa frase, né, que é uma frase muito emblemática que meio que me guiou, né, dentro dessa pesquisa, que é: sou América Latina, um povo sem pernas, mas que caminha, né, que é de uma banda. E aí acho que é isso, assim, a premissa da minha pesquisa são essas perspectivas, né, essas outras perspectivas, esses outros olhares para a América Latina. Então, a gente vem, né, com esse pensamento de pensar a América Latina e as artistas latino-americanas enquanto possibilidades de enunciação de discurso. Então, a América Latina como uma potência criativa, como uma potência que emerge arte. Então, partindo dessa premissa, né, a nossa pesquisa ela vem de uma metodologia decolonial, né, através dos estudos decoloniais.
então abrangendo outros estudos de caso, a revisões na história, outras perspectivas de novos conceitos, a recuperação desse pensamento crítico latino-americano que as teorias decoloniais propõem, né? Essa expansão dessas indagações teóricas e essa visibilidade de histórias, que são palavras-chave, né, que guiaram a gente, principalmente metodologicamente, dentro da nossa investigação. E aí, dentro desse contexto todo, né, eu vou estudar, eu vou mapear algumas artistas, e aí uma delas vai ser a Glória Camiroaga, que é uma artista chilena, né? Ela foi uma precursora da videoarte, da arte audiovisual, né, dentro da América do Sul, principalmente. E as produções artísticas dela vão ser voltadas principalmente, né, na concentração da situação das mulheres e de outros grupos, né, marginalizados durante a ditadura chilena, né, que foi uma ditadura que durou 17 anos no Chile. Então, as obras dessa artista vai ser dedicada a esses questionamentos, a essa manifestação e exposição dessas questões de gênero, desses corpos, muitas vezes corpos marginalizados, né, e da violência desse período do Chile. Então, eu vou falar um pouquinho sobre uma obra dela, né, que é, em português, a gente pode traduzir como Picolés, né, que é uma obra que é a filmagem, né, de várias jovens mulheres, né, de mulheres jovens lambendo os picolés, enquanto rezam a oração da Ave Maria, né? E essas orações são repetidas incessantemente, então as vozes vão se intercalando mesmo, né? Se misturando, e enquanto elas vão lambendo os picolés. E aí dessa massa vão surgindo esses soldados de plástico, né? Que vão emergindo mesmo dessa massa derretida. E essa foi uma das principais obras que a gente analisou, né? E ela traz, né? Ela foi uma resposta direta à situação política do Chile, né? Onde mais de 30 mil pessoas foram torturadas, muitas morreram, né? Dentro dessa situação de autoritarismo, né? A obra, né, aqui eu trouxe alguns tópicos que eu acho importante ressaltar, essa questão das simbologias, né, e dessas sensações que elas vão causar, que essa obra vai causar. Então, a gente vê, né, essa questão dos picolés, né, vou voltar aqui na imagem, como uma coisa que nos lembra um pouco da infância, né, e dessa questão das mulheres serem sempre associadas com essa questão da inocência, mas vindas e envolvidas em territórios, né, em contextos de extrema opressão. Então, é um paralelo, né, que a gente estabeleceu. A questão da situação política, essa questão da religiosidade muito forte, né, e do desconforto que isso também causa, de um constante medo, porque essa religiosidade como uma prece mesmo, né? Então a gente acaba vendo essa questão desse constante medo e também a presença dos militares em todos os lugares, então essa perseguição muito forte, né? Fora uma breve análise visual da questão do corpo fragmentado, né? A gente tem como um fragmento central o rosto, né? Mas propriamente a boca. Então, e essa questão muito que o picolé começa a atingir a boca dessas mulheres. Então, muito uma questão desse corpo que também está sendo contaminado, ao mesmo tempo que ele está modificando o picolé, né? Está fazendo com que o picolé derreta. E surgindo, né, esse elemento central que são os militares. E é esse constante desconforto, né, que a gente vai sentindo no decorrer do vídeo. E aí é um pouquinho disso, né? Esses tópicos foram os centrais que eu trouxe. Acho que a gente vai ter um tempinho, se alguém quiser também trazer outras coisas, né, para discussão, nós estamos abertas a isso. E
E é isso, aqui é um zoom, né, de como se dá um pouco o vídeo, né, pela questão do tempo, eu optei em só trazer as imagens, mesmo para a gente poder discutir, enfim, para tornar mais visual a apresentação. Aqui são algumas das minhas referências e muito obrigada por ouvirem. Bom, boa tarde, eu sou a Sofia. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade. Hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa pesquisa que está em andamento no programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia. A pesquisa é intitulada Ativismo Curatorial, Vídeo, Arte Mídia e Tecnologia na América Latina. Eu e a professora Regilene desenvolvemos esse projeto desde março de 2021. Vou falar um pouco sobre o resumo, o levantamento bibliográfico, o Vídeo Brasil Online, que é o objeto de pesquisa, e os aspectos que serão analisados. E, por fim, um pouco sobre os resultados que tivemos até agora. A pergunta de pesquisa é como o ativismo curatorial se apropria das imagens tecnológicas e como essas atuam como um instrumento de interação social. Trata-se, então, de uma pesquisa sobre como o vídeo associado à arte e mídia participa do ativismo curatorial em exposições na América Latina com o tema do feminino. Propor uma curadoria de cunho ativista envolvendo videoarte, somada à investigação de formas inovadoras de curadorias que compõem expografias potencializadas pela tecnologia. É uma pesquisa aplicada, qualitativa, pautada no levantamento bibliográfico da Maura Haley, o Jacques Rancière, a Zuma Palermo e o David Bollier, e a coleta de dados e interpretação dos resultados. Os resultados até agora revelam curadorias a partir das quais o vídeo participa do ativismo curatorial, desempenhando um papel social, educativo e de enfrentamento das desigualdades de gênero, como prevê o ODS 5 da Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, e 169 metas para erradicar a pobreza e promover a vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. E o ODS 5 é sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A partir disso, eu vou falar um pouco sobre o levantamento bibliográfico. O ativismo curatorial, principalmente da perspectiva da Maura Haley, que a Maura Haley apresenta, tem como estratégia a premissa de que todos os indivíduos envolvidos no ambiente artístico e curatorial devem trabalhar juntos com o mesmo propósito, de reparar as exclusões e preconceitos enraizados no sistema, para que a disseminação do conhecimento propicie uma sociedade mais empática, mais consciente e que consiga, assim, reparar esses danos. Eu trouxe uma citação dela, que eu vou ler rapidinho, em que ela fala que precisamos agora, talvez mais do que nunca, sermos lembrados do perigo da supremacia masculina branca, de sua insidiosidade e desenvolver táticas para combatê-la a cada passo. Devemos implantar estratégias para garantir que outros artistas sejam reconhecidos como grandes contribuintes para a nossa civilização e que eles ocupem o seu lugar de direito ao lado dos grandes da história da arte. Já o Jacques Rancière vai explicar como que se dá a emancipação do espectador e como que ele participa ativamente dessas obras artísticas. De acordo com Rancière, o artista pode pensar sua produção com o objetivo de criar e incentivar o espectador ativo e influenciar essa transposição entre a passividade para a atividade. As imagens do vídeo são apresentações do real, corporificadas, e elas não são representações do real. Portanto, elas compõem esse aparato tecnológico relevante para um projeto curatorial ativista. O uso dessas tecnologias para a emancipação dos espectadores por meio da arte evidencia, então, essa necessidade das imagens pensativas. A autora Zuma Palermo fala sobre a concepção de superioridade que sempre levou os nossos artistas a cruzar os mares e cruzar o continente para se aproximarem de fontes diretas do saber fazer,
como os outros. Aí reside a colonialidade, em estar convencido de que o bem, a verdade, a beleza estão em outro lugar e não no seu. Então, a partir dos seus conceitos, nós salientamos a relevância de olharmos para as produções latino-americanas com outros olhos. E ela ainda explica que, com o olhar voltado para a opção descolonial, ela concebe a arte latino-americana a partir de uma posição política e ética para propor a pedagogia descolonial, ou seja, uma pedagogia que nos estimule a refletir sobre as diferenças inerentes a esses povos com genealogias. E, por último, o contexto relevante para a discussão de curadorias ativistas contemporâneas é apresentado pelo conceito de antropoceno, do livro The Great Awakening, de 2020, da Ana Greari e do David Bollier. O antropoceno sinaliza a humanidade que produz efeitos comparáveis a grandes mudanças geológicas. Então, eles discutem como que os seres humanos respondem ao contexto contemporâneo. Tem-se também o conceito de comum, que anseia que a própria estrutura se modifique e encontre estratégias revolucionárias para trazer esses questionamentos políticos, sociais e as necessidades de mudança que a sociedade contemporânea precisa. É observada também uma necessidade de mudança de estratégias que reorganizem uma economia política planetária, e o comum é essa forma de viabilizar as mudanças, com base em fazeres compartilhados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Vídeo Brasil Online, que é o objeto de estudo da pesquisa. Ele é um acervo de obras e documentos audiovisuais que foi reunido pela Associação Cultural Vídeo Brasil. E ele tem como base 3 décadas de pesquisa e curadoria, destinada a ampliar o acesso à produção artística contemporânea do Sul Global. Assim, de tais informações disponibilizadas pelos festivais Panoramas do Sul, nós vamos analisar o recorte temático entre 2010 e 2020, que são esses festivais que estão aqui. O 17º, o 18º, que foi quando fez 30 anos, o 19º, 20º e o 21º. E as informações ficam nesse site que está aqui. Aí, nós vamos analisar com base nesses aspectos. Então, por que que esses festivais se enquadrariam em ativismo curatorial? Como que os festivais podem reforçar a necessidade de criação de ferramentas acessíveis e empoderadoras? E qual que é a relevância do vídeo nessas plataformas, nesses festivais? E, por fim, o embasamento filosófico de como que o indivíduo poderia ser beneficiado pela conexão com essas obras por meio da plataforma, dos festivais. E eu finalizo, então, com os resultados, que são em cima da relação vídeo, arte, mídia, tecnologia no Vídeo Brasil Online, na América Latina. E, ao investigar essa plataforma do Vídeo Brasil Online, foi possível atentarmos para as curadorias dos festivais, nesse recorte temporal, nas quais o vídeo participa do ativismo curatorial e, assim, desempenha esse papel social, educativo e de enfrentamento das desigualdades de gênero. Aqui estão as referências que foram utilizadas. E assim eu encerro a apresentação. Agradeço às minhas colegas que apresentaram hoje também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada, Sofia. Guilherme, Danilo, assim concluímos, né? Nós combinamos em torno de 10 minutos cada apresentação, incluindo a do Lab Imagem. Estamos à disposição da sala para conversar, bater papo, trocar ideias sobre as apresentações e outras questões também. Obrigada. Legal, muito obrigado. Em primeiro lugar, parabéns pelos trabalhos de vocês, assim, aspectos, né, muito interessantes e muito pessoais, assim, né, acho que vocês falando de aspectos, né, importantes de feminismo, assim, como isso é importante como resistência, né, agora que a gente discute tanto, né, o decolonialismo, assim, muito importante que esse projeto, né, seja liderado aí por mulheres, acho que isso é muito significativo. O que eu gostaria de perguntar, assim, pensando inicialmente tanto na obra, né, de Camilo Água, como a gente fala também da curadoria de ativismo, qual é a importância e se há uma necessidade de que essas obras apresentem
um contexto do que está acontecendo, ou se a obra por si só, sem uma contextualização, já significa, já é uma expressão de resistência e uma afronta ao poder, né? Quando a gente, né, vê aquelas imagens, né, das meninas com aquele sorvete, assim, e aquilo é muito forte, né? São duas imagens ligadas à infância, mas que juntas, no contexto chileno, tem um poder muito forte de contestação. Então, eu queria perguntar sobre os 3 projetos, né? Qual que é a importância de contextualização, ou se as imagens por si só, né, dentro desse contexto abstrato, não dito, elas já representam para vocês uma afronta, sem uma necessidade de um discurso complementar ali. Laís, quer responder? Se quiser comentar alguma coisa, eu complemento, enfim. Bom, eu entendo que, do ponto de vista da pesquisa, da investigação, e, claro, nós estamos num grupo de pesquisa que pretende essa articulação com o contexto dos objetos de estudo, é sempre muito pertinente, cabe uma reflexão, sim, uma articulação ao contexto, né? Então, isso do ponto de vista do grupo de pesquisa, né? No que diz respeito à pesquisa. Agora, por outro lado, cabe ressaltar que os objetos de estudo, né, que nós, sobre os quais nos debruçamos, são, em sua maioria, vídeos, né? E os vídeos, nós entendemos que eles já têm uma linguagem que é própria de um diálogo, né, de uma abertura, vou usar uma palavra aí, né, de um contágio que se dá, né, pela imagem em movimento e pelo som também, portanto, pelo áudio, quando eles têm essa perspectiva, né, quando o áudio é também articulado de forma sincrônica para exatamente provocar uma comunicação, uma mensagem artística, ainda que seja por uma estética bastante de talvez um estranhamento. Então, nesse sentido, eu acredito muito, como pesquisadora e como fruidora, que certas obras não precisam mesmo. Elas são diretas, é claro que elas vão atingir públicos diferentes, de forma diferente, e eu entendo muito, né, dessa forma, mas tem mensagens que são muito declaradas, né? E aí, nesse sentido, eu não vejo mesmo nenhuma necessidade do contexto, né? E é quase que o contrário, aí a gente vai à legenda, ó, Gilberto, a gente vai à legenda, ô Gilberto, querido, boa tarde. Ah, não posso deixar de interromper minha fala para falar um oi para o meu grande mestre. E aí, que eu queria perguntar também, eu gostei do que o Bellarmino falou e das apresentações, da sua fala, mas continua, não queria te interromper. Continua, depois eu falo, desculpa. Guilherme, tem obras que não mesmo. Então, tanto que depois a gente sente algo, isso eu já tive essa experiência, desde quem trabalha com arte e mesmo alguém que não trabalha com arte, por exemplo, colegas de outras áreas, né, parentes, que eu já tive a oportunidade de visitar exposições acompanhando pessoas que não são da área de artes e veem uma obra, fazem relações muito próximas do contexto a que as obras estão inseridas. Daí eles vão na ficha técnica e falam, olha, né, acaba quase que confirmando uma impressão muito forte que tiveram, né? E eu acredito muito que isso aconteça, sobretudo, vamos dizer assim, né? Sou um pouco suspeita para falar sobre isso, porque o vídeo é meu objeto de estudo, mas que a linguagem videográfica tenha ela tem mesmo essa competência, né, vamos dizer assim, de contagiar, né, de nos levar a uma... Então, para mim, não vejo necessidade de uma contextualização, né? Não sei se eu consigo responder. Posso também cutucar um pouquinho aí também, já que está... Em primeiro lugar,
Boa tarde a todos. Faz tempo que eu estou aí também, mas eu estou aqui quietinho no canto. Aí a gente fica passeando para lá e para cá, que faz parte. Um prazer encontrar a todos aí, Rechilene e as suas orientandas, Belarmino, enfim, a todos os demais presentes aí também. Então, gostei bastante. Vou fazer um comentário sobre as últimas falas aí. Do seu grupo, parabéns aí pelos trabalhos apresentados, as quatro meninas. Eu também, as quatro orientandas, né? Se chamar de menina, daqui um pouco me expulsam da sala, né? É engraçado isso, mas as palavras elas tomam conotações que a gente tem que tomar cuidado com ela também. Então, assim, eu acho que algumas obras em relação a esse picolé, que é um trabalho que eu não conhecia, mas adorei o trabalho, achei extremamente provocante. E existem trabalhos que são realmente deliciosos, deliciosos e cutucantes, no bom sentido do termo, porque eles têm dimensões múltiplas também, né? Então, mesmo alguns eles precisam de, digamos, contextos outros, que nem, por exemplo, a última apresentadora tem uma palavra nova que está muito em voga, que é o artivismo, né? Então, não é mais ativismo artístico, mas já tem uma palavra para isso, que está sendo usada. Agora precisa ver em que contexto, de que maneira isso seria, digamos, aplicado, que é o artivismo, né? Então, onde você tem uma certa produção e que realmente esse tipo de arte provoca determinadas manifestações. Não quer dizer que isso nunca foi feito. Vide, só para dar um exemplo bastante claro aqui do Brasil, o Ferreira Goulart, o Carlos Zílio nos anos 70, né? Que são manifestações extremamente políticas, né? Em relação à própria ditadura, etc. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Então, o que o Chile viveu na época dessa artista que você trouxe, se esse trabalho fosse feito aqui no Brasil hoje, por exemplo, ia ser um sucesso de igual monta, né? Porque realmente todo mundo ia ficar extremamente tocado, porque ele é por demais bom. Então, alguns trabalhos eles superam, eu acho, que essa tipo categoria de estar colocado em um certo momento. Se você pegar o Carlos Zílio, já que falei ali nos anos 70, você tem uma mala James Bond. Talvez a mala James Bond hoje seria um pouco desconexa, porque hoje em dia mesmo esses Faria Limers eles usam mochilas, né? Mas independente disso, quando ele tem o trabalho dele que você abre e é uma série de pregos dentro, né, que vai falar da tipo tortura, repressão, etc. e tal, isso é uma coisa que também hoje caberia, hoje ou ontem, apesar de ser uma obra dos anos 70, ou a dessa artista chilena igualmente, que elas cabem porque determinadas práticas e manifestações elas continuam, infelizmente, né? Então, ou mais ocultas, ou de maneira. Ou quando existe um, digamos, confronto dela mesma, é só a partir desse tipo de momento que se chama atenção para aquele tipo de, digamos assim, postura, e o artista, às vezes, de maneira muito competente, como é o caso dessa tipo artista chilena, eu acho que foi uma excelente escolha, porque isso ajuda a falar do, digamos, problema, sem muita necessidade de, digamos, aí discurso. E, além do mais, ela acrescenta camadas eróticas, é um trabalho poético, então só você vê aquela boca daquela moça pintada, né, de assim vermelho, tem horas que é uma boca de índio, que volta muito mais ao lado chileno, étnico, etc. E tem horas que ela é uma boca erótica, os lábios carnudos, etc. E sem perder o contexto militar, que é exatamente o primeiro plano da obra. A questão aí é que talvez o que o vídeo traga, pelo menos para mim, olhando assim, é que assim, o vídeo ele tem uma outra dimensão nas obras, o que é diferente talvez daquela primeira colocação, é que é a determinação de tempo, é a passagem no tempo, né? Então, essa duração, né, que pode ser em tempo real, esse tipo de picolé descongelando, caindo, né? Ou
ou enfim, você trabalhar com, digamos, outros tempos, acelerar, desacelerar, etc. Então, aí é parte desse discurso poético também, né? Mas, Rechilene, você está com o teu vídeo, com o teu som desligado, desculpa. Não, eu concordo plenamente, e você trouxe um ponto muito importante que nós temos discutido muito no Lab Imagem. Desde o princípio, desde o começo, né, dos estudos da arte do vídeo, pensar a estrutura, né, da temporalidade, que é a base, a essência, né, da experiência videográfica, né? E uma das questões que eu trouxe a Fernanda para o grupo é por ela querer exatamente trabalhar com o vídeo, a renderização em tempo real, né? Quer dizer, a renderização em tempo real, quer dizer, e aí trazer de novo, mais uma vez, olha que interessante, né? Que é completamente diferente, uma outra tecnologia, né? Uma outra, muito mais contemporânea, mas que permite uma reinteração, numa outra perspectiva da temporalidade do vídeo, né, Gilberto? Não sei se você começou a desenhar. É isso, por exemplo, porque a gente tem artistas, mesmo que se a gente pegar a Carmela Gross, que trabalhou também num certo, a Regina Silveira, ambas nessa Bienal de São Paulo agora. Deixa eu saber aqui. Se a gente pegar essas duas artistas que são muito importantes nesse enfoque político também, e trabalham com vídeo, enfim, elas são artistas multifacetadas e trabalham com assim, várias mídias, né? Elas não estão, desde assim, gravura, vídeo, realidade virtual, arte computacional, etc. E tal. Algumas mais, outras menos, né? Porque pelo próprio percurso, idade, etc. e tal, né? Que aí elas ficaram mais ou menos dedicadas a algumas manifestações. Mas esse componente político, por exemplo, e isso é uma coisa, é um fator que está sempre presente. Aliás, seria legal, eu vou precisar voltar, eu vou querer voltar também, porque lá, né, nessa, por exemplo, Bienal, a questão do negro, né, a questão de gênero, a questão de cor são assim, elementos extremamente fortes, né? Então, a gente vai ter acesso a outros artistas ao índio também, que a gente normalmente não tem... Assim, é muito mais dificultado o acesso a essas pessoas, e aonde essa palavra ativismo ela entra com bastante força também, né? Então é legal ver essas manifestações, e eu acho legal também entender um pouco essa questão do tempo, né? Porque às vezes tudo bem, um frame ele mostra tudo, né? Que nem a menina falou, mas mostra, mas não mostra também, porque, por exemplo, eu por um frame, tudo bem, eu já matei o trabalho, né? A gente já vê, já fala, tudo bem, ela está chupando um picolé e vai aparecer um soldadinho lá. Mas o tempo, né, do vídeo ele vai dar uma outra perspectiva, que ele vai fazer ou aquilo vir mais lento, ele vai entrando com você passo a passo, a maneira como ela chupa aquele picolé, por exemplo, né, a maneira como aquilo se derrete, aquilo vai te colocando em uma situação de, digamos, angústia muito grande, ou te coloca em outros patamares, né? Essa foi uma angústia nossa, que a gente queria trazer vamos dizer assim, um recorte das nossas pesquisas no grupo, mas a gente sabia que trazer os vídeos para assistir ia ser bastante complicado. E eu concordo, o frame não... Não, eu sei, eu não estou dizendo que vocês, eu estou só dizendo que isso dá vontade, é só para a gente pensar, não estou, porque a gente tem um tempo limitado, porque às vezes você quer falar 2 horas, mas não dá. Eu estou dizendo, mas a ideia é só para tipo, lembrar que é uma coisa, né, que é a história do tempo. Assim como a hora que você muda de mídia, por exemplo, se você tem um trabalho de digamos, realidade virtual, você vai ter um outro tempo, que é o seu próprio tempo, né? Então, apesar de você ter aquela mesma ação, ela vai acontecer de maneira distante, o ponto de vista é outro. Então, pode ser que em um outro suporte ou de uma outra maneira, esse trabalho ele não funcione tão bem quanto ele funciona. Por exemplo, a Regina Silveira ela é mestre em explorar esse tipo de situação, mas usando perspectiva.
ela usa projeção, então ela trabalha com sombra. E se a Regina Silveira fosse, por acaso, fazer esse trabalho, ela faz outros, que ela pega, por exemplo, o Duque de, digamos, Caxias, aquela estátua, né, do Duque de Caxias com a espada, que também é uma crítica a todo aquele movimento militar, aquela coisa toda, que é outro soldadinho de chumbo, mas aí é um soldadinho de bronze em uma escultura no centro de São Paulo, por exemplo. Então, você tem um outro soldado, e como que ela trabalha isso? Ela trabalha uma projeção de sombra que forma outros elementos na sala, enfim, ela decompõe aquele movimento de uma forma completamente diversa também, mas que causa digamos, estranhamento enorme também, né? Quando a gente vê aquilo no chão, aquela coisa, aquela imagem lá posta, né? Gilberto, eu estou vendo aqui que o Guilherme fez algumas perguntas para a Sofia, eu queria... desculpa. Tá bom, então eu já falei demais, mas era isso. Parabéns a vocês, obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Gostei, olha, dos 4 trabalhos, mas, enfim, mas para aí que eu estava... Né? Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Né, Guilherme? Eu acho que a Sofia te apontou aqui alguns caminhos para a imagem. Pois Sofia, comentar... eu acho que é importante ressaltar que a Sofia está em processo, né? O trabalho está em processo, não é um trabalho concluído, né? Sim. Até você pergunta, né, do que considera expressivo, que represente esse todo da arte mídia, né? Que não é bem o caso. Talvez acho que fosse da gente ressaltar que a gente vai observar, buscar trazer, né, a contribuição do vídeo nesses festivais, né? Não sei. Né, era exatamente isso, era só uma pergunta para caso, né, a Sofia quisesse mostrar um pouco, qualquer um desses vídeos, né, que vocês estão analisando, porque acho que isso pode dar, como as nossas conversas ficam gravadas, né, pode ser interessante, caso ela tenha algum exemplo, eu sei que a pesquisa está em andamento, mas fique à vontade, caso ela... Tanto que, assim, o que nós combinamos, né, por exemplo, do ponto de vista do trabalho da Sofia, até peço desculpa, Sofia, por isso que eu chamei você para você falar. A Sofia está num momento muito forte mesmo, de fundamentação teórica, do recorte. Perfeito. Isso. E de escolha já está contemplado o objeto de estudo, né, no que diz respeito aos festivais, quais vamos analisar. Começamos até pensando em outras exposições, depois vimos quanta complexidade seria e decidimos por contribuir com a pesquisa sobre o Vídeo Brasil, que eu acho que é bastante significativo. Já a gente tem visto o aumento de pesquisas sobre este festival, né? Então, no que diz respeito à arte mídia, quando a gente está falando arte mídia, é o conceito mesmo do Arlindo Machado, né, que ele vai trazer como referência essa discussão toda em arte mídia, e a gente quer aproximar muito com os autores que ela traz em ativismo curatorial, né? Que, na verdade, o Vídeo Brasil já faz isso, a gente sabe mesmo, Sim. né? Agora a gente quer ressaltar isso e trazer as obras em vídeo participantes destes festivais, né? Com esse recorte. Então, acho que por isso... É isso, Sofia, por favor. A pesquisa, eu sou orientadora. Fiquem à vontade. Eu poderia compartilhar o site para vocês darem uma olhada, mas eu até fiz uma seleção de obras que estavam nesse recorte temático também, mas não sei até que ponto seria interessante mostrar todas, porque são muitas, até por isso que nem pensei em colocar na apresentação. Mas eu posso também pegar os livros e mostrar, não entendi se é isso que você... Eu tinha perguntado só para, de fato, mostrar uma parte da amostra, assim, era só isso. Eu sei que vocês ainda estão no momento de fundamentação. Eu fiquei curioso, né, para ver uma parte dessa amostra, assim, mas fiquem à vontade. Eu sei que, como pesquisador, né, todos os nossos trabalhos têm uma série de processos aí, mas tudo certo.
Guilherme, eu queria registrar, né, como você falou que está sendo gravado, eu gostaria muito de fazer um registro, um agradecimento ao GIG, porque quando nós recebemos a resposta de aprovação do LabImagem, ficamos muito felizes, porque eu realmente queria que as minhas orientandas, e nesse momento a maioria das minhas orientações são femininas, são de mulheres, que elas estivessem presentes nesse evento, trazendo um campo da arte e do vídeo. E eu gostei muito quando recebi essa sequência pelo GIG. Então, o GIG trouxe para mim a perspectiva. Eu não tinha feito essa sequência, a Fernanda primeiro, depois a Laís e depois a Sofia. E quando eu olhei, eu falei, perfeito, né? O Congresso olhou para os nossos trabalhos e nos deu a oportunidade de fazer esse diálogo, né? O trabalho da Fernanda, eu tive a oportunidade, aliás, os trabalhos aqui presentes eu conheço, né? De participar, de visitar São Paulo e conhecer os trabalhos. O trabalho da Fernanda, eu estive no FAI quando ele vestia aquelas peças e é muito significativo você se colocar no lugar de um objeto, esse jogo de você ser, né, e um vídeo, né, ainda que seja em renderização ao vivo, ele dá essa temporalidade que o Gilberto agora colocou, em tempo real, essa sensação exatamente de, através do vídeo, você se vestir de um outro, que são os objetos, né? E o da Laís é muito contagiante, né? Essa imagem que quase que nos causa um contágio, é um contágio, né? E por isso que realmente teria que assistir o vídeo. E o da Sofia fecha com mostras, né? Que trabalham com o vídeo numa perspectiva para o feminino, por isso é um recorte bem, né, específico que a gente está fazendo, todos envolvendo o vídeo. Então, foi um prazer, queria registrar e agradecer ao GIG, porque quando eu vi, tinha uma linha de pensamento que reunia as minhas orientandas aqui, o LabImagem, né? Que hoje me movimenta muito dentro da universidade. Eu digo que o LabImagem é que tem me movimentado, né? Que tem me dado realmente vontade de pesquisar. Com certeza, para a gente também é uma grande oportunidade. Queria agradecer demais a presença de vocês, é uma honra ouvi-las. Eu vou disponibilizar esse vídeo junto com os links, né? Porque eu acho interessante, né? Eu acho que tem uma questão também de representatividade, né? Porque as pessoas muitas vezes não consomem, né? Eu, para entrar no mestrado da UFSCar, analisei obras, né? Algumas perguntas eram sobre, né, obras femininas ou até do movimento negro, e acho que é importante que, além das nossas pesquisas, que as pessoas tenham acesso, que conheçam isso, né? Então, parabéns demais, assim, um grande prazer ouvi-las. Só queria dar um último recado para vocês, que pode ser interessante, que são de alguns livros que têm relação com o trabalho de vocês, e aí o pessoal da organização me pediu para contextualizar, que são os vídeos que são alguns livros que estão sendo vendidos com desconto para o pessoal da GIG, então que podem ser interessantes para vocês na pesquisa. Eu vou só ler aqui alguns títulos, caso vocês tenham interesse, depois vocês podem pesquisar. A Editora Autêntica tem o livro com 30% de desconto, que é a Superindústria do Imaginário, como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível, do Eugênio Butch. A UBU tem todos os livros aqui, olha, 25% de desconto e 30% para professores. Então, a gente sabe que esse é um momento de troca, né? Então, fiquem à vontade também para consultar e para obter esses cupons aí. Eu agradeço demais, assim, imensamente. Para mim é uma honra poder ouvi-las. Assim, tentei falar o mínimo possível para, né, de fato, né, poder compartilhar um pouco desse trabalho de vocês. Agradeço também demais a presença do Gilberto, né? E acho que essa gravação vai ser muito importante, né, para vocês. Tenham, né, o objetivo aí de ouvi-las no futuro com os resultados dos trabalhos. Parabéns.